Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de futebol aqui no nosso canal MOTV. Já peço que você deixe seu like, que você também comente esse conteúdo, que você compartilhe, porque está iniciando aqui o nosso pós-jogo. Vamos falar dessa goleada do Leão, né? Estreia do Sport na temporada com seu time e uma goleada daquelas, né? Que a gente pode falar muito aqui a partir de agora nesse nosso canal, entender um pouquinho essa partida, o que foi importante, o que é que dá para tirar desse jogo de hoje contra a equipe do Decisão, que já adianta é uma equipe muito fraca, mas o Sport foi lá e fez o seu trabalho. Por quê? Se não vence, a gente já está nesse momento aqui falando, poxa, não venceu uma equipe fraca dessa do Decisão? Goleou? Ah, goleou porque é fraco. Não. Goleou porque o Sport fez o seu primeiro jogo, foi melhor na partida, tá? Surpreendeu, sim, positivamente, que isso é importante. E é aquela vitória para dar moral, né? É aquela vitória para reconquistar a confiança. E isso o Sport fez hoje diante da equipe do Decisão, do técnico Quinho, Decisão que havia vencido o primeiro jogo contra o Jaguar, né? E agora toma a maior goleada do campeonato pernambucano até o momento. Tá? A maior goleada é do Sport, 5-0, né? A equipe do Retrô tinha feito 4 na equipe do Vitória, né? Do Vitória no primeiro jogo do campeonato. Mas agora quem tem a maior goleada até esse momento é o Sport, diante do Decisão 5-0, para espantar, pelo menos é isso que o torcedor espera, de vez essa coisa ruim que ficou do ano passado, né? Essa incerteza do ano passado, quando o torcedor ia até a Ilha do Retiro, né? E ficava naquela interrogação: ou o Sport vai perder ou vai empatar, mas vencer não vai. Então era isso que acontecia muito e aconteceu muito por várias vezes em sequência no ano passado, quando o Sport viveu muito isso, né? Então essa incerteza, acho que esse tipo de vitória é importante. O jogo contra a equipe do Vitória das Tabocas, que vai acontecer no sábado, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, também é um jogo que o Sport pode golear, tá? Tudo isso para ir ganhando confiança, tá, torcedor? É importante que o Sport ganhe confiança. O Sport está na terceira posição com essa goleada, tem ali 7 pontos conquistados, tá? E agora é esperar o jogo de daqui a pouquinho entre o Retrô e Santa Cruz. Vamos falar da partida, que é isso que você quer que eu fale aqui, até porque o nosso pós-jogo é exatamente sobre esse jogo que o Sport fez. Primeiro, deixa eu passar aqui o público da Ilha do Retiro, tá? É importante. 7.647 torcedores para uma renda de R$ 185.430. Então, esse foi o público lá na Ilha do Retiro esta noite para acompanhar essa grande vitória do Leão diante do Decisão. Primeiro jogo do técnico Roger Silva, primeiro jogo de vários jogadores, né, que aí estão, que foram contratados, de remanescentes também, dos remanescentes, e o Sport venceu. Vamos falar do jogo, né? O Sport foi a campo com Raus, Matheus Alexandre, Marcelo Aju, Ramon, Felipinho, Zé Gabriel, Pedro Martins, Max, Gustavo Maia, Barleta e Gustavo Coutinho. Essa foi a onzena que entrou em campo contra a equipe do Decisão. E vimos logo de cara, tá, torcedor? Um time que subiu as linhas, era natural, porque eu até falava no pré-jogo que o time do Decisão, em alguns momentos, joga num 6-3-1. Apesar que hoje estava jogando num 3-5-2 e quando estava se defendendo num 5-4-1, tá? E estava atacando num 3-5-2 e se defendendo no 5-4-1. E isso ficou muito claro, né? Que o Sport iria subir essas linhas. E o que é que tinha de interrogação era, será que eles vão conseguir ter uma intensidade de tabelinha, de toque rápido, para quebrar o bloqueio? Porque isso aconteceu também, e o Sport conseguiu fazer isso muito bem. Com Felipinho e Gustavo Maia, Barleta fazendo isso pelo lado direito, Barleta pegando a bola, se movimentando muito bem. A participação ali do Matheus Alexandre também, a gente tem que destacar também a participação dele. O Max, que é o meio armador desse time, errando alguns passos, eu entendo que é questão de entrosamento, mas conseguia. O Zé Gabriel entregando, o Pedro Martins também.
Ou seja, o Sport conseguiu marcar em linha alta, com intensidade, sem deixar a equipe do Decisão pensar na partida, sem deixar o time de Goiânia pensar no jogo, né? Quando pensou, o Sport já estava colocando bola na trave, o goleiro fazendo boas defesas, né? O goleiro se destacou, viu? Mesmo com essa goleada, ele fez boas defesas, né? O goleiro do Decisão, o João Gabriel, fez boas defesas. E o Sport foi lá, mostrou a sua força dentro de casa e venceu. O primeiro gol, para mim, é um gol muito bonito, um golaço. O Barleta já tinha finalizado 2, 3 vezes, o goleiro tinha feito boas defesas. E aí, o primeiro gol é uma jogada que o Gustavo Maia ele dá um chute rasante, né? E quebra as linhas lá de defesa. Barleta já vai entrando pelo lado direito de ataque. E aí ele finaliza tipo de bico ali. Ainda tem uma chegada do zagueiro do time do Decisão, mas ele faz o gol no canto esquerdo do goleiro ali do João Gabriel. Tá? Então veja que essa construção de jogada, por mais que a equipe do Decisão estava fazendo uma linha de marcação baixa, mas dava muito espaço. E por que dava muito espaço? Porque essa transição de Felipinho, a participação do Gustavo Maia, pelo lado de lá tendo ali Barleta, com a participação também do Pedro Martins, do Zé Gabriel, isso estava deixando o adversário um pouco perdido na marcação. E, com isso, os pontas eles estavam sobressaindo, tanto o Barleta como também o Gustavo Maia. Isso ficou claro na partida, isso ficou notório para todo mundo. Isso é treino, tá? Isso é treino. E aí, antes de finalizar o primeiro tempo, Gustavo Maia faz o gol dele, por sinal, todo mundo perdeu esse gol, né? Faltou energia lá na ilha, rádios ficaram fora do ar, a TV que estava transmitindo também ficou fora do ar, a TV da federação também ficou fora do ar, repetindo outros lances, mas assim, ninguém acabou vendo o gol, mas foi um gol, né, que o Gustavo Maia acaba fazendo. E no segundo tempo, o técnico, o Roger Silva, ele volta da mesma maneira que terminou, não fez nenhuma mudança, ficou claro isso, e aí consegue, né, fazer o terceiro gol. Gustavo Maia mais uma vez faz o segundo dele na partida e o terceiro. O quarto vai sair com o Felipinho, tá? O Felipinho voltando bem, fazendo gol. E o Zé Roberto, que entrou no segundo tempo, faz esse gol importante para o Zé Roberto, tá? Pênalti claro, não tem o que questionar. E aí o Zé Roberto, depois de um bom tempo sem jogar, né, aquela lesão que ele teve, no ano passado não conseguiu voltar. E aí ele faz esse gol de pênalti para também dar confiança para o Zé Roberto. Ainda teve um gol mal anulado, né? No primeiro tempo do Gustavo Coutinho. O Bandeirinha errou muito feio, né? Pelo amor de Deus. Um lance absurdo. Mas, assim, no todo, gente, o que a gente dá para perceber é que o Sport, pelo menos nesse tipo de jogo, vai recuperando a confiança, vai conseguindo ter mais tranquilidade, né? Veja, se o profissional não estreia com a vitória, ia chegar a pressão, né? Principalmente contra uma equipe fraca como é a Decisão, tá? Isso não tira, deixa bem claro aqui, isso não tira aí os méritos do Leão da Praça da Bandeira, dos atletas que realizaram um bom jogo e venceram. E venceram. Mas também a gente tem que dar o desconto aqui que a equipe é muito fraca. Para testar, ó, para dar entrosamento, perfeito. Vai ter outra oportunidade de ouro no sábado? Vai. Contra o Vitória. E tem que jogar do mesmo jeito. E melhor, mostrando mais intensidade. E se puder fazer 5, 6, 7, 8, 10, faça. Faça. Não tem essa de ter pena de adversário, não. Cada um com seus problemas. Se entrou no Campeonato Pernambucano, se entrou no estadual, se está na elite, paciência. Paciência. O Sport tem que ir lá e golear e tá tudo certo. Mas dá muita confiança esse tipo de vitória, esse tipo de resultado, né? É que é verdade que ainda falta alguma coisa para ir se encaixando, né? Quando esse sarrafo aumentar, principalmente quando enfrentar o Maguari, né? Podemos falar assim, o Maguari vai exigir mais do Sport, né? Tem também no jogo contra o Santa Cruz, que a gente não sabe como é que vai chegar esse Santa para jogar contra o Sport, mas no jogo contra o Maguari é pela sexta rodada, né? Então, assim, o Sport venceu bem, tá? Venceu bem para dar essa confiança. Creio que também para espantar e tirar essa zica desgraçada do ano passado, né? Porque, assim, essa vitória aí é que eu digo que quebrou aquela sequência ruim do time profissional do Sport, que não vencia desde setembro do ano passado. A vitória do Sub-20, beleza, contra o Retrô. Ah, ok. Mas acho que essa vitória aí
na minha opinião, ela é mais importante para esses jogadores. Porque, veja, nessa onzena, vou até trazer aqui novamente, para a gente poder falar mais um pouco. Essa onzena, você tem o Zé Gabriel, o Pedro Martins estava nesse elenco no ano passado, sim, mas não jogava, claro, mas estava, então tem um peso. O Felipinho não estava, Matheus Alexandre sim, Ramon Menezes sim, o Marcelo Aju não, por sinal o Marcelo Aju fez uma boa partida, né? Vai ajudar muito o esporte nessa temporada. Lá no ataque, aí você tinha o Gustavo Maia, que foi emprestado para o Criciúma, não estava naquela campanha horrorosa, mas você tinha o Barleta, Gustavo Coutinho estava no Curitiba, que subiu com o Curitiba, mas aí você tinha peças remanescentes que estão aí, né, para essa temporada e que participaram diretamente do ano passado, não tem como negar, isso não vai esquecer de jeito nenhum, mas a vitória foi muito importante. Para mim, uma vitória importante para dar confiança e agora é se preparar para o próximo jogo contra a equipe do Vitória pela quinta rodada do campeonato pernambucano. E agora é isso, né? Eu acho que dá para se tirar muita coisa. Ainda teve ali a entrada de jogadores, né? Como eu falei, o Zé Roberto entrou, né? Outros jogadores entraram também na partida, tudo isso para ir dando mais confiança. Mas a goleada foi uma goleada realmente de respeito para, volto a dizer, para espantar essa zica que ficou do ano passado, essa zica que estava ali na cabeça do torcedor, tá, gente? Teve a entrada ali do Marlon, o Mikael também entrou bem, esse menino vai ajudar muito, o Dedé entrou no lugar do Zé Gabriel, tá? O Augusto Pussi, né, menino da base, entrou no lugar ali do Pedro Martins, né? E o Zé Roberto acabou entrando no lugar do Coutinho. Coutinho, para mim, na minha opinião, é, assim, ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, ele fez o gol, mal anulado, enfim, mas ele não apareceu tanto num jogo como esse, acho que ele deveria aparecer mais. De qualquer maneira, o Sport vence, foi merecida a vitória e agora é se preparar para o confronto contra a equipe do Vitória das Tabocas. Só para a gente passar a ficha técnica, né? A arbitragem do Thiago Nascimento, os assistentes Diego Cavalcante e João Henrique, tá? Eu sempre acho que a arbitragem é muito ruim aqui do Campeonato Pernambucano, tá, gente? Eu sempre acho isso. É fraca, é fraca. E eu estava observando o posicionamento do Thiago Nascimento, é uma coisa bizonha, rapaz. Teve uma jogada que o Gustavo Maia estava meio que dando uma tapinha nas costas dele para ele sair da frente da jogada, ou seja, se posiciona mal, atrapalha ali uma construção da jogada, uma construção de contra-ataque, porque se posiciona mal. O Hélio dos Anjos falou isso na coletiva de imprensa, e eu estou falando aqui agora também. A arbitragem do nosso futebol, do nosso estadual, ela é ruim, porque fundação é questão de fundamento mesmo, posicionamento, local que fica posicionado. Isso se percebe, né? Às vezes atrapalha a jogada do time. Isso fica muito claro no decorrer do jogo e realmente acho que deixa muito a desejar. Olha, pessoal, é essa, né, a nossa análise aqui rápida, né, falando sobre esse pós-jogo, vitória importante do Leão, para espantar essa zica desgraçada. E agora já focar, porque o Sport já treina amanhã, tem treino na sexta, porque no sábado já tem esse duelo contra o Vitória das Tabocas. Volto a dizer, vitória para ganhar moral, vitória para voltar a confiança e no próximo jogo precisa golear o Tricolor das Tabocas, tá? Também é um time fraco, ruim, tem que golear, porque isso vai trazer confiança para o jogo que vai exigir mais contra o Maguari e para um jogo que vai exigir também, que é o clássico contra o Santa Cruz no dia 31 deste mês. Então, tem que continuar assim nessa vibe, manter esse nível. Claro, eu acho que para a gente analisar, teve pontos negativos, sim, teve alguns erros ali, de passes ali, mas o adversário não teve ali tantas chances e o Sport também não deu tanta liberdade, porque o Sport jogou com a linha avançada em cima, sufocando, com uma intensidade muito alta. Então, não dá para fazer, na questão defensiva, o Sport não teve tantos erros. Se eu for lembrar aqui, teve uma jogada do Caio, né? Do Caio Bahia, que pegou a bola. O Cauã tentava alguma coisa por ali. O Bambam já finalizou algumas vezes, mas nada que assustasse, né, o torcedor rubro-negro presente na Ilha do Retiro. É isso, pessoal. Desculpa. É isso, pessoal. Tá falado. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo aqui, esse pós-jogo. E deixa a sua opinião também sobre essa goleada, né? É fácil falar, né? Então, você que tá aí acompanhando agora, que é torcedor do esporte, comenta aí, fala o que é que você achou desse jogo,
e o que é que você imagina desse elenco para o jogo contra a equipe do Vitória. É isso, pessoal. Aquele abraço. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like, tá bom? Valeu!